Olá, meus irmãos, amados irmãos, amigos, amigas do nosso Portal Luz da Bíblia. Tivemos aí um pequeno atraso, mas estamos de volta aqui. Estamos de volta, não, estamos iniciando a nossa live desta noite com o nosso querido pastor Anderson Borges, como a gente prometeu, como nós avisamos nos nossos banners. E eu já queria pedir você para poder estar compartilhando, para poder estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Eu quero que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e a nossa proposta aqui é trazer algumas palavras de esclarecimento, poder também, assim, interagir com você, com a sua casa, e nos permita entrar aí nela, ou no seu carro, onde quer que você esteja, e o importante é que você possa sair daqui dessa live edificado. Enquanto você vai chegando aqui, eu vou cumprimentando aqui meu querido amigo, meu querido pastor Anderson Borges. Meu querido pastor Anderson Borges, a paz do Senhor, uma boa noite. Pai do Senhor, meu amigo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, nosso bebê Eli. Vamos ser bem tranquilos, bem formais, hoje sem muita... Né? Aqui nós não estamos com um amigo aqui, né, filho? Graças a Deus, como se fomos. A paz do Senhor para todos os irmãos aí de Petrópolis, Rio de Janeiro, todos que estão acompanhando esse momento agora, né? Junto com essa live, vamos ter agora uma conversa espiritual para tentar, de alguma maneira, né, entendermos o que Deus está fazendo conosco nos últimos tempos. Ok. O pastor está morando em qual cidade agora? Agora eu estou aqui no Vale do Jequitinhonha. Estou aqui no Vale do Jequitinhonha, eu estou a 15 horas do Rio de Janeiro. Estou aqui numa missão, uma missionária, o qual Deus nos permitiu. Deus trabalhou de uma forma muito extraordinária, né? E nos trouxe para cá, uma região abençoada, missionária, carente, onde muitas pessoas caem de Jesus, tem muitos amigos aqui, tem igrejas evangélicas aqui, tem Campo de Madureira, Assembleia de Deus, e aqui é um campo muito carente. E Deus nos colocou nessa terra, estamos pastoreando aqui uma igreja sede do Ministério de Vitória, pastor Geraldo, que é pastor presidente geral. Nós estamos presidindo o campo aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, meu pastor. Então, como nós já havíamos conversado em off, e trazendo aqui para os nossos irmãos, o nosso papo de hoje, eu vou colocar aqui até o tema da nossa live de hoje. Está ali, tá bom, gente? Olha, o tema da nossa live de hoje está passando aqui embaixo, rolando ali. A igreja de ontem, a igreja de hoje e também a igreja de amanhã. Porque vamos focar mais na igreja de hoje, de ontem, né, na verdade, de hoje e de amanhã, nessas gerações que nós temos passado, e principalmente a igreja de amanhã. Por que eu falo de amanhã, pastor Anderson? Porque amanhã nós vamos ter os nossos adolescentes, não é? Vamos ter os nossos adolescentes que estão aí crescendo, futuramente, se Jesus não voltar, os filhos deles, e aí eles vão enfrentar algumas tempestades que nós já temos começado a enfrentar, e pelo cumprimento da palavra, a gente crê que vai ser bem pior. Pastor, eu quero começar falando com o pastor sobre essa questão que nós já estamos aí há bastante tempo, já passamos 2 meses, enfim, estamos aí caminhando, e uma coisa que a igreja não estava preparada, ou melhor, não vou dizer preparada, a igreja não estava esperando. A gente sempre pregou muito sobre a volta de Jesus, sobre outras coisas, mas eu acho que foi entre aspas, surpresa para todos, inclusive para a gente, para a igreja, não é? Eu e o pastor já não somos tão novinhos, e nós, na verdade, talvez meu pai, por exemplo, que está com 82 anos, talvez a igreja nunca passou por um momento como esse. Então, não vou nem dizer que nós não estávamos preparados, porque a palavra de Deus ela nos dá parâmetro para nos preparar para coisas piores. Mas o que o pastor tem achado desse momento que nós estamos vivendo, o pastor acha que essa questão que nós estamos vivendo é uma questão permissiva de Deus, sabemos que ele tem a sua vontade, não é? E também tem a sua vontade permissiva. Ou isso será que já estava no propósito de Deus para acontecer mesmo, não só uma vontade permissiva? Nós temos um exemplo de vontade permissiva no livro de Jó, quando Deus permitiu a Satanás
a tocar em tudo de Jó, menos tocar na alma dele. Mas nós temos um outro texto em Atos, por exemplo, que a Bíblia fala que os apóstolos estavam curando as pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, né? Estavam sendo oprimidas por outras causas que a gente sabe que vem desde lá do Éden. Então, o que o pastor acha desse momento aí que nós estamos passando da pandemia? É simples uma vontade permissiva de Deus ou já era realmente plano de Deus a igreja e o mundo inteiro passar por isso? Olha, irmão, na realidade, né, ótima pergunta que você fez. Na realidade, a igreja ela está sendo surpreendida, né, diante dessa situação. O maior motivo disso tudo, né, é o despreparo, né, espiritual. E a realidade, a soberania dele, um dos atributos divinos de Deus é que Deus é um Deus onisciente. Então, Sim. dessa onisciência de Deus, né, essa onisciência, onipotência, onipresença de Deus, nós vemos aqui que essa vontade permissiva de Deus, né, que está permitindo essa situação acontecer, ela está muito devido à incredulidade da igreja, né, à impiedade dos ímpios, né, Deus está tratando com o mundo em si, mas, de alguma maneira, também Deus está mexendo com a gente. Nós não esperávamos que essa situação acontecesse no nosso tempo. É porque nós temos uma tendência de romancear muito o evangelho. Essa tendência de querer romancear o cristianismo. Na realidade, eu estou me incluindo nisso. Nós somos superficiais. Sim. Nós estávamos superficiais demais no que diz respeito ao acontecimento. A gente ministrava essas coisas todas, mas nunca achávamos que deveria acontecer no nosso tempo. E eu sempre tive essa preocupação de que alguma coisa estava prestes a acontecer, dentro dessa vontade permissiva de Deus, para que, de alguma maneira, viesse despertar os valores, né, os valores espirituais da igreja atual. E a igreja atual ela vem passando com um ato constante, um período de... ela vem vacilando, né? Anualmente, de geração em geração, ela vem passando por uma decadência. O próprio Cristo diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, sim, a igreja, eu estou colocando agora a igreja brasileira, as igrejas brasileiras, ela vem passando assim com uma crise teológica, né? Uma crise, vem passando uma crise de espiritualidade, uma falta de maturidade espiritual tão grande que a gente está preocupado com esse acontecimento, porque a linha teológica que a igreja está percorrendo está completamente na contramão do propósito do Senhor nosso Deus. O secularismo religioso, essa superficialidade cristã, essa mídia podre que, infelizmente, ela adentrou em nosso meio, intimidando os valores do cristianismo, aonde a gente coloca muita predileção, aonde muitos artistas entraram no nosso meio, a fragmentação teológica, onde nós vemos essas disputas convencionais, onde você vê várias cadeias, várias escolas teológicas, cada um com um ponto de vista, essa guerra, calvinismo, arminiano, essas coisas que, na realidade, nós nos prendemos a tal ponto que esquecemos, né, da realidade, de vivenciar, de entender que essas questões para o nosso tempo. E os verdadeiros valores absolutos que nós deveríamos, nós temos que restaurar em nossas vidas, nós estamos deixando um pouco de lado. Então, Eli, eu vejo que não é surpresa para Deus, mas é surpresa para nós. Porque faltou a gente alcançar um pouco da altura da espiritualidade, o qual Deus sempre quis que nós estivéssemos. Mas o plano de Deus agora é esse. É uma vontade permissiva de Deus, porque Deus precisa mexer com a gente. E já estamos sendo mexidos por isso já. De alguma maneira, Deus quer tratar conosco e já está tratando. Agora, o pastor acha que, após esse período que nós estamos passando, você acha que, claro que alguma coisa vai mudar, mas acha que talvez vai ter aquela mudança radicalmente? Porque nós sabemos que o ser humano é o ser humano, né? A gente tem uma questão que, principalmente, tem um ditado que diz que o ser humano não aprende com a história. Você acha que a gente
vamos ter, sim, talvez no nosso meio uma mudança radical? Ou acha que por um tempo, porque depois isso, geralmente as coisas, as pessoas se esquecem. Vou dar um exemplo. A gente sempre acha que aquela pessoa que teve um acidente grave e ela se recuperou, e a gente acha que aquela pessoa vai vir para a igreja. Às vezes ela até vem, começa a caminhar, mas daqui a pouco parece que aquilo vai saindo da mente dela e ela volta novamente para o caminho que ela estava e volta a fazer as mesmas coisas e às vezes até pior. Então, será que por causa dessa inerência do ser humano, será que a gente pode realmente esperar alguma coisa radicalmente melhor? Ou será que será por um tempo? Qual é a sua opinião, na verdade, já que nenhum de nós sabemos o futuro, mas qual é a sua opinião? Ou talvez o que nós podemos fazer para sempre nos lembrarmos desse momento, para caminharmos sempre no caminho de Deus? Olha, eu vejo que nós precisamos agora dar boas-vindas à mudança. Boas-vindas à mudança, porque o mundo não será mais o mesmo. A igreja em si também, ela vai seguir um novo ritmo. E eu vou ser sincero com você. A tendência é a situação piorar mais. Muitas vezes nós achamos que a crise ela vai ter uma tendência de despertar pessoas. Com certeza, por um lado, a crise ela vai despertar algumas pessoas que, intencionalmente, pela graça de Deus, têm tentado se esforçar para buscar um caminho de espiritualidade e de maturidade espiritual. Mas, por outro lado, ela vai tornar e vai levantar muito mais pessoas aqui que são arrogantes, vão se tornar mais arrogantes ainda. A tendência é a questões piorarem mais ainda. É por isso que Jesus diz que aquele que está limpo, que se limpe mais. Que está sujo, que se suje mais ainda. Então, a tendência é o seguinte, porque já passou várias situações piores do que essa é a realidade. E a igreja não passou por melhoras. Pelo contrário, ela veio passando por decadência, decadência e decadência. O próprio Cristo diz que se porventura o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra. Então, irmão, a tendência, ninguém está sendo fatalista aqui. Não, nós estamos sendo realistas e tentando ser um pouco bíblico, porque a Bíblia fala sobre isso. Que a tendência é que essas questões vai piorar. Então, nós que somos cristãos, maduros, espirituais, temos que dar boas-vindas à mudança, porque a mudança ela vai, de alguma maneira, trazer um crescimento e vai nos estruturar mais diante de Cristo, e vai nos dar uma base de fé sólida, e vai tirar de nós essa superficialidade religiosa. E vamos começar a viver um evangelho com os pés no chão, um cristianismo mais simples. Então, a mudança ela é importante. Deus está provocando isso na gente, provocando essa mudança em nosso coração. E nós temos essa tendência de que a gente aprecia, né, a mudança como algo ruim, mas a mudança é uma bênção, porque ela vai trazer crescimento para nós. Já está trazendo. Muitos conceitos de Deus está mudando ele, diante dessa situação. Muitas situações, os meus conceitos a respeito da igreja têm mudado bastante. Então, hoje, uma das coisas que nós temos que mudar, nós temos que rever urgentemente, a igreja precisa rever urgentemente, a questão eclesiástica, né? Que essa questão essa questão da unidade da igreja, ela precisa ser revista, né? Precisa restaurar os valores da união da igreja, do corpo de Cristo. Nós temos que restaurar também os valores ministeriais. Eu creio que agora é um momento agora de nós separarmos o que é o precioso e o que é o vil agora. Agora chegou o momento agora dos pastores, dos homens de Deus, homens fiéis e idôneos ao Senhor, agora começar a selecionar, a não deixar mais que o entretenimento adentre o nosso meio a ponto de corromper a igreja. Nós agora temos que tomar todo o cuidado agora. Nós estamos vendo agora que o entretenimento, que as festas e os congressos, era só para a gente. Era só para a gente. E não resolve o problema. Essas coisas não resolveu. Quantos bilhões foram gastos, quantas pessoas gastaram, quanto dinheiro é gasto para poder fazer um evento, fazer um congresso, e os resultados são mínimos. São mínimos. Então, eu vejo que é o momento de nós rever esses conceitos. Eu acho que a igreja tem que viver uma eclésia agora. Nós temos que sair para fora e entender agora e atender pessoas, atender vidas. Nós temos que gastar para poder salvar pessoas e não para a gente vivenciar, não para massagear e romancear o nosso cristianismo. Não, nós temos que, em nome de Jesus, essa mudança
essa crise da epidemia, ela é proposital de Deus, porque o Senhor, de alguma maneira, quer que nós venhamos mudar essa nossa rota e olhar para aquilo que Ele realmente quer. A igreja não está aqui. Deus não levantou a igreja, a igreja não está aqui para ter boa vida. Deus não levantou a igreja para ter vida boa. Deus, claro, essas coisas são adicionadas, são acrescentadas à medida que isso esteja dentro do propósito de Deus. Mas o propósito priori da igreja é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque antigamente a igreja estava selecionando. Agora não é tempo de selecionar, não. A gente quer escolher quem são as pessoas que tem que membrar na igreja. Porque são os religiosos. Ficamos muito reféns das placas religiosas. Então, essa crise está nos mostrando que para nada serve placa religiosa. O que serve é nós vivermos em união, é a eclésia, é a igreja unida, é a coionia, é isso que Deus quer para nós. Estou aqui em Jequitinhonha, uma terra carente, as pessoas precisam de ouvir Jesus. Ninguém quer vir para cá. Essa turma da mídia, ninguém quer fazer missões em lugares anônimos. Então, nós temos que sair dos holofotes. Deus está apagando as nossas luzes, Eli. Essa é a verdade. A mudança é essa. Sabe qual é a mudança que vai ter agora? É o apagar das luzes. Para que Cristo venha brilhar com mais excelência sobre a nossa vida. Entendi. Eu acho que realmente é esse o caminho. Já que o nosso tema é a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja também de amanhã, se nós formos ver, não só na história da igreja, mas na história do mundo também, a gente passou por várias epidemias, não é? E algumas que mataram milhões de pessoas, como a peste negra, entre outras, e sarampo, enfim. E o cristianismo sempre esteve presente. Então, eu queria bater um pouquinho nessa tecla de que, por muito tempo, principalmente na doutrina que se ensina sobre me falhou a memória agora, essa doutrina que só prega prosperidade, de que o crente não pode sofrer, de que o crente não pode ficar doente, e a gente fala isso aqui com muito respeito e com muito temor também, respeitando as famílias que tiveram seus entes queridos mortos por essa doença, mas a gente viu agora nesses últimos tempos de que não existe o supercrente, não é? De que nas pestes passadas, nas epidemias ou pandemias passadas, na verdade, o cristão estava no meio e sempre sofreu. Então isso também dá uma quebrada de gelo na teologia da prosperidade, me lembrei agora, dá uma quebra de gelo mostrando que não é da forma que eles estavam fazendo, né? A gente sabe que tem histórias de pessoas que pagavam pessoas para encenar que estavam sendo curadas, e agora a gente está vendo a realidade de que quando Deus quer, não adianta, não existe essa teologia que o crente não é atingido. Então fala um pouquinho sobre um pouco dessa farsa, na verdade, que eu sei que há pessoas que pregam o evangelho sério nesse meio também, mas a maioria, desculpa eu dizer, mas aquela farsa, não é? E tanto o pastor Anderson, que nós somos criticados, não é? Por que agora a igreja não cura? Então isso aí seria um outro assunto, eu já até postei no portal por que Deus não cura, ele não é obrigado a curar ninguém, mas fala um pouquinho sobre essa questão do cristão passar nessa moenda, do cristão passar nesse problema, nesse vento, nesse redemoinho, e às vezes, se Deus quiser, até mesmo levá-lo para a eternidade. Fala um pouco sobre isso. E até mesmo dar uma palavra aí para aquelas famílias dos irmãos nossos que se encontram enlutados, por exemplo. Irmão, é por isso que hoje Deus está permitindo essa crise acontecer, porque Deus, de alguma maneira, Ele quer esclarecer para nós que Ele é o Deus não somente dos montes, das vitórias, das conquistas, mas também é o Deus dos vales, Deus de crises, Deus dos problemas, das situações adversas. E, na realidade, nós aprendemos mais no escuro do que nos holofotes. E essa questão de milagres, né, infelizmente, essa questão se tornou banalizada. Mas que Deus é um Deus proposital, né? Porque Deus percebe que essa questão começou a haver assim, uma ênfase muito grande nessa teologia da prosperidade, do determinismo,
As pessoas vêm determina a minha cura. Se Deus não fizer, se Deus não fizer, eu saio da igreja. E vem com aquelas campanhas, 7 dias, 7 campanhas da conquista. São situações porque é uma chamada forçação de barra. Isso acaba levantando elementos que, pessoas que, né, eu não estou generalizando, mas muitos líderes acabam entrando por esse caminho, né, com o objetivo de encher suas igrejas, de aumentar sua renda financeira dentro dos seus templos, e nunca é com a prioridade da salvação. Eu digo, não estou generalizando, mas digo que a maioria está assim. Tanto que Deus, propositalmente, não que Deus parou de fazer milagre, é porque a igreja ela se tornou incrédula para o propósito do milagre. Porque o propósito do milagre não é uma autopromoção de um templo, não é uma autopromoção de um líder, de um pastor, né, nem para o elego de uma grande personalidade da igreja. Na realidade, os milagres é para aponta para Cristo, é para nos levar e nos aproximar de Cristo. Todos os milagres que Jesus operou, que os apóstolos operaram, né, eles provocaram automaticamente um arrependimento, eles vêm com sinais de arrependimento. E hoje não. Hoje a situação se tornou uma situação muito febril, onde as pessoas só procuram a igreja para poder, pelas suas necessidades físicas, necessidades da alma, né, tratar de alguma questão. Depois que eles recebem um milagre em alguma área das suas vidas, eles não querem servir a Deus, não estão preocupados em servir ao Senhor. Quando o povo saiu do Egito, né, o povo de Israel saiu do Egito, uma grande, acho que é a grande, a história de Israel, a saída de Israel do Egito, passando pelo deserto e entrando em Canaã, é um grande reflexo para nós hoje, né? E o povo saiu do Egito, mas não estavam preocupados em entrar na terra prometida. O povo saiu do Egito com total incredulidade. Eles queriam somente receber os sinais de Deus. Eles queriam somente se livrar do chicote, mas não queriam ter um compromisso com o Senhor. Tanto que, quando eles experimentaram o milagre, né, os milagres que aconteceram, as pragas que aconteceram contra Faraó, e os sinais de Deus a favor do povo, o abrir do Mar Vermelho, né, a Bíblia nos revela que a incredulidade deles continuaram, né, intensa, a ponto de que quando Moisés desceu da montanha para poder trazer a lei, as tábuas da lei, o povo criou total resistência contra isso. Até líderes que acompanhavam os príncipes que estavam próximos de Moisés também criaram essa resistência, porque eles queriam somente a libertação física, mas não queriam receber a libertação espiritual, que era através da lei que desceria, que vai poder orientar o povo, dar regras para o povo, e tanto que Deus tem que levantar uma outra geração do deserto. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com a gente. Deus quer revelar o que se passa em nosso coração, e essa crise proposital de Deus é uma vontade de Deus para poder ressurgir, reflorir a verdadeira igreja. Aqueles que não aparecem, né? Aqueles que que estão funcionando nos bastidores, né? Porque mostrando que a igreja ela não é nos holofotes, mas ela funciona quando ela menos aparece. Essa é a grande verdade. Então, essa questão do passado, dos milagres, Deus deixou de operar milagres, nem que Deus deixou de operar. Os milagres estão aí, o Espírito Santo é o mesmo que operou nos apóstolos. A graça é a mesma que está com os apóstolos. Está conosco também. Só que isso está acontecendo devido à incredulidade de líderes também. É por causa do propósito, por causa da intenção e do propósito que cada líder coloca a respeito do milagre. Então, você vê muitas pessoas sendo curadas. Glória a Jesus por isso. Louvamos ao Senhor pelos milagres que Deus operou em muitas pessoas. Nós cremos nessas situações. Eu quero, e esses irmãos que partilham para o Senhor, diante desse coronavírus, dessa crise, Deus tem seus propósitos. Né? Deus tem seus propósitos. Nós lamentamos muito, amém? Lamentamos a perda, nós choramos junto dos familiares, mas está tudo no controle do Senhor nosso Deus. Amém? Tudo está no propósito do Senhor nosso Deus. Muitas vezes Deus permite alguma coisa acontecer para evitar e poupar situações lá na frente. Então, o nosso momento agora é abrir nossos olhos e construir uma maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E parar de procurar a Deus por necessidade, mas procurar a Deus por relacionamento. O que Deus quer de nós agora, é que nós vamos construir uma vida para o céu. Construir uma vida para a salvação. Nós temos que olha, nunca me preocupei tanto com a minha salvação como estou preocupado agora.
Todos nós. Isso cabe em todos nós aqui, porque não existe super-homem, não é o super-crente. E essa crise é tão proposital, Deus está mostrando que não são os títulos que nos promovem. Não é os títulos que vai me promover. Não é uma grande personalidade que vai me promover. Não é eu alcançar a mídia, ou ser um grande cantor, ou um grande pregador, ou construir o meu ministério. Vamos parar com essa mania de querer construir. Eu quero construir o meu ministério. Paulo nunca se preocupou em construir o seu ministério. Pelo contrário, ele se esvaziava cada dia de si mesmo. Ele se configurava um refúgio para poder deixar Cristo iluminar sobre a sua vida. Amém? Amém. Tem um texto aqui, foi bom você tocar aí na questão do povo de Israel no Egito. Diz assim, um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte, o perigo da segunda geração. Ele fala assim, olha, a cada 3 gerações, a igreja corre o risco de entrar num processo de secularização e abandono da fé. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração já não conhecia mais o Senhor. Talvez nossos avós foram mais comprometidos do que nossos pais. Talvez nossos pais foram mais comprometidos do que nós. Se tivermos cuidado, nossos filhos e os nossos neles poderão viver de forma secularizada. Os filhos do sacerdote Eli não conheciam a Deus, embora fossem sacerdotes. Os filhos do piedoso profeta Samuel afastaram-se de Deus. E por isso o povo de Israel pediu um rei e esqueceu-se do Senhor. Que grande perigo corremos. Precisamos nos esforçar para que nossos filhos conheçam a Deus, que nossos netos herdem uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. As palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, olha só, o que ele está dizendo ali? Que provavelmente, eu já ouvi várias pregações dele, e ele diz o seguinte, parece que a geração passada, nossos pais eram mais crentes do que nós, e nossos filhos são menos crentes do que nós, e se não tomarmos cuidado, eles não tomarem cuidado, a geração deles vai ser semelhante também à geração de Israel, que quando entrou na terra não conhecia mais a Deus. Isso aí ele fala sobre o perigo da secularização. Isso é, aquela questão toda de ir se esquecendo dos padrões divinos e entrando no mundo. Pastor Anderson, a futura geração que está aí hoje, né, os adolescentes, os jovens, sabemos que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Nós esperamos Jesus sempre para agora, mas ele pode voltar daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 50, daqui a 100, nós não sabemos. Pelos sinais, tudo indica que está próximo, mas caso ele não volte, a geração que está aí, e já que nós estamos passando por esse momento de pandemia, vamos dizer aí 3 meses sem frequentar o templo, como muitos já estão, alguns ainda estão fazendo, provavelmente, se as coisas continuarem dessa forma, talvez essa geração vai enfrentar, talvez, quem sabe, mais tempo ainda passando fora do templo. Qual é o segredo para a pessoa se manter crente? Porque nós também não podemos nos prender ao templo, porque há irmãos na China, eu sempre digo isso, eles estão no campo de concentração, eles não têm lá seu pastor, eles não tomam ceia, eles não têm Bíblia, eles não têm harpa, eles não têm ninguém, eles só têm seus algozes, e quando sai de lá vivo, podem até retornar à família e a frequentar os templos, mesmo que seja escondido, mas quando não tem nada disso, eles só têm a fé em Jesus. Para essa nova geração, o que a igreja pode fazer agora, nesse momento, para poder ensiná-los a permanecer crente, independente das circunstâncias, porque na história da igreja a gente vai ver sempre que ela se adaptou às circunstâncias e homens, né, a gente pode ver isso lá em Hebreus capítulo 11, e permaneceram crentes. O que o pastor pode falar? Qual seria agora o formato para a igreja fazer o que disse lá em Efésios 4:11, que todos os dons espirituais seria para o crescimento, isto é, não seria para você fazer membros, mas fazer discípulos. Qual o conselho para que essas pessoas se tornem discípulos de Cristo e permaneçam na fé do Senhor, independente das circunstâncias que vão vir? É uma realidade, vão vir daqui para frente. Como diz, né, que a igreja começa em casa.
Então, acho que eu Sim. creio que os valores da família agora nunca foi colocado em ênfase como está sendo nos dias atuais. E dos últimos dias, nós como pais, nós precisamos ser os formadores do caráter do nosso filho cristão. Pastor Anderson, Então, dá só uma pausa aí, deixa eu ver aqui sim. no Facebook, eu quero aproveitar aqui, senão vai passar Mandaram, despercebido, sim, eu vi porque agora aí. eu pensei, eu quero mandar aqui um alô para os irmãos que estão ouvindo, né, assistindo aqui a live, se o pastor conhecer alguém, pode mandar aí um alô. Olha só, Gabriela Monteiro, temos aqui a Zulmira Maurício, tá bom? Nós temos aqui um comentário, pastor Anderson, do Edmar Martins, ele diz assim: paz, mestres, o que vemos hoje é muitos crentes vivendo, achando que por servir o Senhor, já recebem antes da hora o corpo incorruptível e não aceitam as intempéries da vida e não querem mais um Senhor, mas sim um curador, um provedor, um protetor e etc. Não que ele não faça isso, mas não servimos por isso. O que os mestres pensam sobre isso? Um abraço. Eu não vou aqui interromper esse seu raciocínio, não, pastor, mas deixa eu falar para mais pessoas aqui, senão às vezes eles ficam cobrando a gente depois, né? Estou tentando abrir aqui, se eu não... Olha, Edmar Martins, o Miro Maurício, a Marta Filac, o irmão Sandro, Gabriela Monteiro e o Luano Pimentel. Já estamos aí, pastor Anderson, com 19 compartilhamentos, tá? Depois, pessoal, essa live também vai para o YouTube, e se você quiser rever lá, talvez você esteja ocupado agora, ou assistindo alguma programação que você gosta também, mas essa live vai estar aqui no Facebook, vai estar também no YouTube para você depois poder rever. Vamos voltar aqui com o pastor Anderson. E Edmar, aguenta aí que daqui a pouco eu vou reler, tá bom? Essa sua pergunta aqui, só para o pastor Anderson não perder lá o raciocínio dele sobre como os adolescentes, como a juventude, manter a fé na sua caminhada, porque coisas piores vão vir porque está na palavra. Caso Jesus não volte, essas situações, a tendência delas, pelo que a gente tem estudado paralelamente, tudo que a gente faz, a tendência é piorar. Então, pastor, pode continuar aí no seu raciocínio de como se manter na fé. Então, eu tenho adolescentes em casa aqui, né? Tenho filhos adolescentes aqui. Não é fácil, é um desafio você forjar o caráter espiritual dos nossos adolescentes e jovens também, nesse período difícil que nós estamos passando, né? Que não é fácil, principalmente longe dos templos, porque a maioria dos adolescentes e jovens, né, são muito movidos também, a maioria, pelo entretenimento da igreja, né, pelo que a igreja entretém, né, isso não digo que isso é ruim, isso é importante, porque eu já fui líder geral de jovens já do campo, sei como é que é trabalhar com jovens, você tem que estar sempre entretendo com algumas atividades para poder, de alguma maneira, né, manter a chama acesa. Tem os jovens, tem alguns jovens que são muito espirituais, tem uma maioria que não é tão espiritual assim, né? E tem aqueles que são naturais, que eles estão passando pelo processo de formação. Então, a questão da família é muito importante. A família forjar o caráter é muito importante. Eu dou um exemplo assim de Abraão. Abraão, ele era conhecido como edificador de altar. Aonde Abraão ia, ele sempre levantava um altar ao Senhor, né? Há uma diferença entre Abraão e Ló. Abraão levantava altares, Ló não levantava altares. Ele nunca levantou nenhum altar. Então, você pode ver como que ficou a questão dos seus filhos, né? Tanto os filhos de Abraão, né, o futuro era o que foi no futuro, e os filhos de Ló. Né? Então, você pode observar que os filhos de Ló, né, então, Isaac, Ismael, eles adoravam a Deus no altar de Abraão, né? Eles adoravam a Deus no altar de Abraão enquanto estavam debaixo da cobertura de Abraão. Mas chegou uma hora, chegou um tempo em que tanto como Isaac, né, como também Ismael, né, Jacó, eles precisavam, né, construir os seus próprios altares, a sua própria experiência com Deus. Então, o conselho que eu dou aqui para os jovens, adolescentes, é nesse momento difícil que nós estamos passando, onde não tem tanta atividade, é importante construir uma experiência, levantar um altar pessoal ao Senhor, um comprometimento pessoal com Deus. Isso é muito importante. Eu já fui adolescente e jovem da igreja, eu sei como é que é a luta, as batalhas que são, mas são batalhas que elas são vencidas, como se tem um comprometimento com Deus. E o grande exemplo clássico disso é Daniel e seus 3 amigos.
né, que lá na Babilônia, eles não se contaminaram, eles determinaram no seu coração não se contaminar. Mas essa postura desses jovens judeus foi através de quê? Da experiência, da plataforma que eles tinham no seu lar, né, o qual seus pais passaram para eles, né, o qual eles foram ensinados. Então, eles carregaram isso. Então, é importante agora o jovem e adolescente procurarem ler a Bíblia, buscar o Senhor nosso Deus. Cuidado com esse entretenimento da internet, cuidado com o TikTok, essas coisas que não trazem edificação espiritual nenhuma. Você vai rir bastante, vai se divertir bastante, mas não vai se edificar espiritualmente. E há um perigo, Eli, muito sério dentro dessa crise. Pode acontecer uma crise dentro de uma crise. Qual é? Infelizmente, tem muitos cristãos, não só jovens adolescentes, muitos cristãos que estão aproveitando esse período que não tem mais cultos e estão se enfraquecendo espiritualmente, estão se distraindo espiritualmente, né? Infelizmente, através dessas questões online, né? Jogos online, cuidado, jogos, você não ficar tão preso em jogos online, cuidado com esse negócio de TikTok, você tem que vigiar muito sobre essa questão e procurar ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai. A salvação é individual. Então é importante o jovem, adolescente hoje, você que é cristão, que tinha uma dedicação à igreja, não deixe o fogo se apagar. Né? Leia a palavra, aproveite esse momento agora para rever conceitos, né, junto com seus pais, com a sua família. Nunca Deus está dando tanta oportunidade agora de trabalhar tanto na família nos dias atuais. Esses dias atuais, ele é o momento que nós temos que nos concentrar em ter um cuidado melhor, mas ser mais cuidadoso, mais meticuloso com nossos filhos, no casamento também, né, um momento de rever valores, rever conceitos, restaurar a oração, restaurar a santidade no lar, colocar a casa em ordem. Então, o momento é esse. Acho que o momento agora é o comprometimento. Acho que o comprometimento do adolescente e do jovem vai ser fundamental nos dias de hoje. Pastor, eu quero ler aqui, então, agora, o comentário do nosso amigo Edmar Martins. O pastor possa estar aí respondendo ele. Tem umas pessoas aqui, pastor, que falaram que estão assistindo. Deixa eu ver quem é. Ver se eu consigo falar aqui um nome. Ver se o pastor se lembra. Deixa eu ver. Luana Pimentel diz assim: pastor, quando falar de novo, diz que o Douglas mandou um abraço e diz que voltamos para Jesus. Olha aí. Conhece? Conheço o Douglas. Luana Pimentel. Isso, o Douglas é um irmão nosso. Nós chegamos a pastorear a vida dele lá no Alto da Serra, e agora ele está morando em Paraty. Já liguei com um pastor amigo meu para poder cuidar dele, e agora ele está voltando para o caminho do Senhor, e nós glorificamos a Deus por isso. Amém, amém. Temos aqui, então, a pergunta do Edmar. Deixa eu voltar aqui para o programa, que eu vou achar aqui. Olha, está aqui. Eu vou botar na tela, vai cobrir um pouquinho a gente. Isso, apareceu agora aqui. Paz mestres, o que vemos hoje é muitos crentes vivendo, achando que por servir a Deus, já recebem antes da hora o corpo incorruptível. Não aceitam as intempéries da vida e não querem mais um Senhor, mas sim um curador, um provedor, um protetor, etc. Não que ele não faça isso, mas nós o servimos, nós não o servimos por isso. O que os mestres pensam um abraço, saudade dos dois aí. Paz do Senhor Edmar. Então tá aí, pastor Anderson, a colocação do Edmar, que o pastor pode falar aí sobre isso. Com certeza. Infelizmente, uma colocação muito boa, né? Ele acabou de dizer aí, e é o que está acontecendo, que acontece em nosso meio. E Deus, através dessa crise, né, está nos mostrando que Ele também é Deus das dores. Né? É o Deus que permite as dores, permite as circunstâncias, está desmistificando, né, essa visão errônea em qual muitos estavam tendo. E é verdade, tem pessoas que vivem uma justiça própria. Né? Um exemplo clássico que você falou no início foi a questão de Jó. Né? Alguns me perguntaram para mim, por que Jó
por que Jó passou por tudo aquilo? Foi que Deus queria provar sua fé. Não foi somente provar sua fé. O provar sua fé foi somente a ponta do iceberg. Né? Deus queria ter... foi somente a ponta do iceberg. Na realidade, Deus estava tratando com outras questões também. As outras questões Deus estava tratando na família de Jó. Né? Os filhos de Jó, quando morreram, alguns irmãos falaram para mim, por que Deus fez isso? Irmão, olha, o pastor Luiz Fernandes sempre fala isso, irmão, ninguém morre à toa. Né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E os filhos de Jó, diz a Bíblia Sagrada, que eles viviam em banquetes. Estavam sempre em banquetes. E banquetes naquela época envolvia chocarrices, envolvia-se até orgias, coisas erradas. E Jó fazia sacrifícios, né? Sem fazer sacrifício, oferecer sacrifício ao Senhor, pedindo ao Senhor para que ele tenha misericórdia e perdoar, né? E cuidar dos seus filhos. Mas mesmo assim, o vento passou lá e tratou com os filhos dele. Né? Os filhos de Jó foram levados. E Jó também, ele tinha uma questão muito grande, Deus tinha que tratar com ele, a questão da justiça própria, porque Jó, né, ele jamais imaginava que ia passar pela dor. Tanto que ele disse que aquilo que eu mais temia, né, me sobreveio. Aquilo que eu mais temia... Dá uma pausa aí, pastor, dá uma pausa aí. Essa questão que ele falou, sempre me inculcou esse versículo, já peguei alguns comentaristas falando sobre isso. Algumas pessoas diziam que, nele falar isso, que eu temia me sobreveio. Alguns dizem que ele tinha medo. Alguma pessoa até escreveu um livro dizendo que a Bíblia diz que nós não devemos ter espírito de medo, mas de temor e de moderação. E alguns diziam que esse medo de Jó, pelo menos foi o comentário que eu vi, que esse medo de Jó não deixava também de ser um exemplo, uma fé ao contrário, já que alguém que tem muito medo, às vezes acaba acontecendo aquilo que a pessoa tem medo. Eu não sei o que o pastor pensa sobre isso, aliás, eu já sei, porque o pastor vai falar agora, sobre essa questão, o que eu temia me sobreveio. Qual é a sua visão, a sua colocação sobre essas palavras de Jó? Irmão, o medo é natural, faz parte da nossa natureza. Né? Sim, mas aquele excessivo. Né? O medo, ele faz parte da nossa natureza. É impossível você não tem como. De algum sempre que você recebe uma surpresa ao qual você não esperava, isso vai gerar um temor. Isso é uma lógica. E quando Jó fala que aquilo que eu mais temia ele sobreveio, é porque Jó, ele não se imaginava servir a Deus e passar por aquele tipo de e passar por uma crise, e passar por miséria, passar por situações adversas. Então Jó ele vivenciava uma justiça própria. E Deus tinha que tratar com ele naquela situação. Tanto que Deus tratou tanto com ele naquela situação que depois que Deus virou o quadro da história dele, ele disse, olha, assim, antes, quando eu tinha tudo, e eu tinha aquela minha justiça própria, por servir a ti, né, por servir a ti, por ter as coisas, por ter esse conhecido popular teu, amar o Senhor. Agora, dessa crise que eu estou passando, eu estou tendo a revelação, meus olhos conseguem enxergar o Senhor. Então, Jó, ele tinha medo de perder os filhos. Tudo que ele perdeu, tudo que Deus permitiu ele perder, é aquilo que fazia parte dos seus temores. Então, verdade, ninguém quer. Oi? Ninguém quer, na verdade, perder seus bens. Ninguém quer. É lógico, isso é uma lógica. Você quer que seu filho fique doente? Você quer que seu filho fique no hospital, tenha um câncer? Ninguém quer, nem eu quero. Então, esse medo de Jó é um medo muito natural, que faz parte. Ele tinha medo de perder as coisas, né? De perder filhos, perder a mordomia que ele tinha, as coisas que ele tinha, é o medo. E o que ele mais temia aconteceu, e Deus permitiu. E o que nós mais tememos está acontecendo agora. Entendeu? Está aí, nós vemos nossos olhos aí, estamos todo mundo, você é crente, mas não é super crente, está todo mundo preocupado mesmo, seja bispo, apóstolo, divindade, doutor em divindade, não importa quem você seja, teólogo, treólogo, está todo mundo preocupado. Pronto, irmão. Deus está provocando isso na gente, mas poder, de alguma maneira, restaurar algum valor em nós que estava perdido em algum ponto da nossa vida. Então, Deus tem os seus propósitos por trás disso. Então, essa questão do sofrimento, essa questão da crise, né, essa questão de Jó, nos ensina, porque Jó, Deus teve que tratar com a família de Jó.
E porque os seus filhos se desviaram. E Deus deu tudo novo para ele. Deus restituiu em dobro para ele. Então, na nossa casa, nós precisamos urgentemente, né, nos reposicionar. E o interessante aqui é que muitas pessoas, infelizmente, já se acham que está no já se acha transladado, né? Já se acha em berços esplêndidos. E não aceita passar por crise, não aceita passar por luta. Teve um irmão que chegou até a audácia para mim e dizer assim, quando eu passei uma situação, né, uma situação da minha vida, quando eu perdi, né, a minha primeira esposa, né, e devido ao câncer, algumas pessoas julgaram a gente, mas por que Deus permitiu o senhor passar por tudo isso? Meu Deus do céu, não tem como. Deus faz essas coisas, Deus tem seus propósitos, entendeu? Vivemos muito bem, cumpriu seus propósitos, agora está na glória do Senhor. Eu estou vivendo a minha segunda glória agora, estou casado, e é assim que funciona, a vida é essa, Aconteceu com Jó também, a esposa de Jó não voltou, mas Deus, ela teve que casar, ele teve que casar de novo, os filhos de Jó não voltaram, e Deus deu outros filhos para ele, entendeu? E ele teve que saber lidar com essa crise, lidar com essa situação. Eu acho, que o grande problema da igreja hoje é ter dificuldade de lidar com crise. Nós demonizamos a crise. Então, esse coronavírus está aí para nos ensinar que não é demonizado, é Deus. Deus está fazendo a sua obra. Deus está cumprindo algum propósito. Deus está fazendo alguma coisa. E tem algo ainda que vai se revelar, algo que vai vir em favor da igreja e algo que vai vir contra a igreja também. Porque olha, o Congresso Nacional é uma faísca de pólvora. Vai estourar isso na igreja. Nós temos que orar muito pelo nosso presidente, temos que orar muito pelo Congresso, porque Deus vai permitir alguma coisa acontecer lá que vai desencadear na igreja. Não espere o Brasil, não espere o mundo melhor, para com isso. Nós não estamos vivenciando e seguindo a síndrome papal. Não, paz na terra. Não, nós estamos vivenciando o cumprimento das Escrituras. Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo Congresso, porque algo vai se desencadear que vai atingir a igreja. Porque Deus está tratando com a gente. Porque nós perdemos a oportunidade, Deus está mostrando a oportunidade que nós perdemos. O Brasil é um país que nós temos total liberdade de expressão de anunciar o Evangelho. Mas alguma coisa vai vir lá no Congresso. Olha que eu estou falando aqui. Vai vir lá no Congresso, que vai mexer com a gente, que vai tentar travar a gente, segurar a gente. Ah, mas é o diabo. É o diabo. Você está entendendo o que eu estou falando, Eli? Sim, a realidade é que essas coisas, digamos assim, que já estão prontas, apenas Deus ainda não permitiu, por Só causa não permitiu. do presidente atual que está. Eli, sem te interromper. Uma hora vai acontecer. Como? Pode falar. Sem te interromper. Tem muita coisa, tem muito documento que está guardado que nós não sabemos. Tem muitos projetos ruins que estão arquivados que vão voltar à tona. Tem muita coisa que vai vir contra a igreja. Porque nós vivenciamos uma mordomia muito grande. Nós não aproveitamos a oportunidade para ficarmos mais unidos, mas ficamos guerreando um contra o outro, disputa de quem é a igreja maior, quem é menor, essa onda de ministério independente. Agora eu quero ver você abrir uma igreja agora desse coronavírus. Abre uma igreja agora. Você que é desobediente ao seu pastor, você que é rebelde, você que é insubmisso, que não é dizimista, e saiu do ministério para poder abrir uma igreja agora, vai querer sobreviver às custas da igreja. E agora? Vai ter que fechar. Cadê o dinheiro agora? Onde é que está o dinheiro agora? Cadê o dinheiro agora? Você que fica abrindo igreja aí, você que é arrogante demais, não pode obedecer pastor, não obedece ninguém. E agora, essa onda, Deus, eu amo, meu Deus, o que está acontecendo é Deus, Eli. É Deus, quero ver alguém agora, esses obreiros aí rebeldes, agora, se aventurar em abrir o ministério agora, vai abrir uma igreja agora. Você acha que a igreja é uma fonte de renda, vai lá e abrir agora. Você que é insubmisso, está tratando com você. Você quer abrir uma igreja aí agora para querer se sobreviver às coisas da igreja? Está fechada. Aí diminuir os dízimos e as ofertas para poder manter a sua casa e a sua família. Vai sobreviver com o que agora? É insubmisso, tem que voltar para a sua igreja, se converter ao seu pastor e se humilhar diante dele lá. Deus está tratando com a gente, Eli. É Deus que está mexendo conosco. Eu glorifico a Deus por isso.
Deus está peneirando a igreja e está tirando algumas coisas, está limpando a casa. O coronavírus vai poder limpar a casa. Está limpando o púlpito, limpando o altar. Dá licença, essa turma aí, permissão, Eli? Permissão, filho? Sim. Essa turma aí, essa turma que se intitula donos da igreja, donos que colocam o povo no cabresto. Acho que tem que ser assim, é assado. E agora? Mas mandar aonde agora? O Senhor que é soberano, soberano é Deus. Ele que é o Senhor dos exércitos. Quem manda na igreja é Jesus, não é você. Não são suas normas, nem as suas regras. É o Espírito Santo que coordena. Quantos cristãos ficaram oprimidos há algum tempo atrás, por causa de pessoas que iam amarrar a igreja, amarrar pessoas, e não deixavam avançar. Agora Deus está mexendo com a gente. Nós temos que abrir os olhos, porque o pior vai vir quando é pior. Aonde está? O melhor de Deus está por vir aqui na terra. Não, coisas piores estão para acontecer. Coisas piores estão para acontecer. Então vão servir a Deus com mais simplicidade. Porque as mesmas perseguições e lutas que o povo passou no passado, nós estamos passando aqui também nos últimos dias. E vai ser pior. O cerco vai se fechar e vai se fechar mais contra a igreja. Sai dessa fantasia de vai ser tudo maravilhoso. Essa turma aí do ano passado, que fica na virada do ano, de 2019, 2020, que fica profetizando aí, 2020 é um ano da prosperidade, 2020 é um ano da conquista. Palhaçada! E agora? Desculpe ele, palhaçada! Não, aqui tem liberdade, aqui não é igreja não. Aqui não é igreja não, pastor. Na verdade, se tudo que se for que as pessoas falavam, que eu profetizo isso, profetizo aquilo, se realmente a metade da metade da metade se cumprisse, o mundo estaria bem melhor. Né? Bem melhor. Mas a gente sabe que essas coisas não tem nada a ver. Né? Eu, particularmente, nunca me liguei nisso, mas, infelizmente, a gente tem pessoas que ainda estão crescendo na fé. A Bíblia fala, o próprio Paulo disse, né, quando eu era menino, fazia coisas de menino, etc., então, eu particularmente já saí dessa área de meninice, mas os irmãos aí que estão nos ouvindo, viva a realidade do Evangelho. Eu vou dar mais um giro aqui, pastor Anderson, vamos ler aqui mais um comentário. Olha só, assistindo agora, cheguei em casa, graças a Deus, de um plantão, oração por mim e minha família, e porta de emprego para o meu filho Júnior e a esposa Luana. Vamos orar assim por você, tá bom? Nós estamos terrível, aqui. Sim, vamos depois eu vou pegar o nome dela ali na página que eu estou vendo aqui, eu não tenho o nome das pessoas. Olha só outra. Temos que de fato viver o que Deus respondeu a Paulo: a minha graça te basta. Olha aí, ó, a minha graça te basta. Louvamos a Deus porque vivemos todos no mesmo mundo, mas nem todos podem viver na sombra dessa graça. Daqui a pouco eu pego o seu nome ali para estar falando sobre isso. Tem outro comentário aqui. Então podemos perceber que o que Deus quer tratando com o povo, que é povo, restaure a boa consciência cristã. Acho que ele quis dizer aqui, a pessoa quer dizer, né, que Deus está tratando com o povo, né, para que haja uma restauração da consciência cristã. Ô, pastor Anderson, então essa questão de eu profetizo, eu decreto, eu determino, eu acredito, eu sei que há horas e há vezes que o próprio Espírito Santo de Deus comunica uma fé sobrenatural ao nosso coração. Estou falando porque já aconteceu comigo. Eu determino algo, e não uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes não. Mas eu sinto uma graça especial que eu pego aquilo, parto para cima e acontece mesmo. Então isso é uma experiência pessoal minha. Eu sei que muitos outros irmãos também têm essa experiência pessoal. Mas o que nós queremos dizer aqui é aquelas pessoas que vivem, na verdade, repetindo igual papagaio aquilo que ouve de outras pessoas, né? Sem a graça, sem o rema de Deus, sem o rema do Espírito Santo, e sobe, às vezes, nos púlpitos ou em qualquer outro lugar, determina isso, determina aquilo. E o pior não é isso, pastor Anderson. O pior é que pessoas individuais, famílias, ficam desesperadas, ficam desacreditadas de Deus, porque o homem resolve profetizar, o homem resolve falar, o homem resolve fazer,
e às vezes Deus não mandou fazer nada daquilo. Então, eu já vi casamentos terminados, eu já vi pessoas saírem da igreja porque alguém profetizou para ela à noite, e de manhã ela amanheceu pior ainda, e a vida continuou piorando. Por quê? Infelizmente, é aquilo que a gente fala, né? A mensagem tem que sair da Bíblia e não ao contrário, e o homem não pode querer usar Deus, é Deus que tem que usar o homem. Fala mais um pouquinho sobre isso aí, sobre ver se nessa próxima leva agora, nessa próxima temporada aí, vamos chamar assim, da igreja, para que a gente tome mais cuidado, principalmente ao ministrar pessoas, né? Amanhã sua vida vai mudar. Opa, peraí, que é isso? Quantas vezes já falaram isso para mim, minha vida piorou. Eu sei, volto a dizer, que às vezes Deus pode usar um homem ou uma mulher, porque Deus usa profetas e ele tem os seus na terra, mas infelizmente virou muita criancice. Esse negócio, o pior é o que eu digo, fica piorando a vida das pessoas ao invés de melhorar. Então, portanto, dá uma palavra sobre isso aí para ver se esse povo, ver se esses meninos voltem a usar a palavra e ficarem mais dependentes de Deus. Augusto Nicodemos, ele vem falando, né? Acompanho muito ele fala numa das suas palestras que uma dos princípios que a igreja precisa rever, né, e tratar com muito cuidado nesses últimos tempos agora é essa questão de profecias e manifestações, né? Isso, infelizmente, isso veio sido com uma onda que feriu muito a igreja, machucou muito a igreja, provocou muitas pessoas a saírem da igreja, frustradas com a igreja, devido a essas pseudas profecias, manifestações que não eram do Espírito Santo de Deus. Na realidade, pessoas estavam usando o próprio Deus para os seus próprios interesses. E, infelizmente, a gente queria pagar para ver, nós estamos pagando agora. Né? Está pagando para ver agora. Então, hoje Deus está desmistificando esse culto à personalidade, esse exagero da personalidade profética. Vai falar o profeta tal, vai pregar o irmão tal. Deus está desmistificando isso no nosso meio, graças a Deus. Está mostrando que é Ele que reina. É o Espírito Santo que faz a sua obra. Oi? Estou dizendo que se continuasse do jeito que estava, só Deus sabe onde ia parar, né? Porque o negócio estava meio estranho, né, pastor? Então, eu não tenho dúvidas, né, que esse momento que nós estamos passando veio para dar uma limpeza, porque a carga estava meio esquisita, né? As pessoas estavam levando o evangelho meio que, não vou dizer na brincadeira, mas talvez por falta de conhecimento, estavam levando de uma forma meio que artística, meio que circo, né? E o evangelho não é nada disso, né? Fica à vontade para continuar falando aí. É por isso que eu quero aconselhar aqui aos pastores amigos nossos, que se assim Deus permitir e nós voltarmos às nossas atividades normais na igreja, que a gente venha, em nome de Jesus, colocar os pés no chão, rever nossos valores, procurar cuidar do nosso povo, cuidar do povo que você pastoreia, forjar pastores e líderes da sua própria casa, evitar de receber esses charlatões, esses vampiros ministeriais que ficam de igreja em igreja, sabe, sugando os valores da igreja, falando aquilo que Deus não mandou falar, tudo pode ser uma autopromoção pessoal ou um culto à sua própria personalidade. Então é muito importante nós, hoje, em nome de Jesus, deixar Deus fazer a sua obra. Deus não precisa de muito barulho para poder falar conosco, não. Não é muita agitação para falar conosco, não. Vai na palavra de Deus, leia a palavra, deixa Deus falar com você à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Procure, você, irmão e irmã, procure conselhos pastorais. Perturba o gabinete do seu pastor. Tem gabinetes pastorais que não são incomodados. Incomode o gabinete do seu pastor. Incomode, chame e converse com o seu pastor, peça conselhos para ele. Não dê ouvido. Olha, vai se levantar, já se levantou, e vai se levantar mais falso profeta. Tem gente aí usada pelo diabo, pregando na internet aí sobre o coronavírus, falando bobagem, besteira aí já. O diabo não desiste, o diabo está sempre mudando de armas. Ele troca sempre de armas.
Então, ele não pode com uma, ele vai com uma outra arma. Então, nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado e rever esse conceito, evitar e sermos mais cautelosos com as coisas sagradas, mais meticulosos com as coisas espirituais. Aquilo que é espiritual tem que concernir com aquilo que é espiritual. Amém? Desse jeito, a igreja vai crescer espiritualmente. E uma das coisas interessantes que alguns Nicodemos falam, que eu achei muito interessante, é que ele diz que a verdadeira espiritualidade, ela não está ligada a muita manifestação, né? A profecia, não é um grande evento. Não, existe duas direções, que é a razão, que é a linha do conhecimento, né? A linha do conhecimento, e também o pentecostalismo, que fala das movimentações, que é do mover de Deus, que é o pentecostalismo. Então, essas duas coisas, tanto a razão como o pentecostal, tem que andar juntos, precisa se conectar, entendeu? Não pode também ter somente a razão, porque as pessoas, senão a gente fica cético. Não pode também ter somente... Um equilíbrio, né, pastor? É terrível. Ou também só o pentecostalismo, senão a igreja fica muito superficial, ela fica muito emotiva demais e perde. Então, razão e espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, Nicodemos diz que, o mestre fala, Augusto Nicodemos, que a verdadeira espiritualidade é quando você vai ler a Bíblia e os versículos não saltam para você, e você continua firme. A verdadeira espiritualidade é quando as coisas estão ruins à sua volta, quando tudo à sua volta está dando errado e você continua fiel a Deus. A verdadeira espiritualidade é quando você não sente nada, não sente Deus à tua volta. Que nem Jó. Jó disse que estava dando uma volta de 360 graus e não via Deus diante daquela crise. Mas ele tinha fé. A fé continuava inabalável. A verdadeira espiritualidade... O evangelho, pastor... O evangelho não é um evangelho de sentimento, o evangelho é um evangelho de fé. Independente de eu sentir ou não, eu tenho que crer. Por exemplo, se nós vamos nos reunir em nome de Jesus, o que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Independente de eu sentir ou não, pois Jesus disse que se eu reunisse com outras pessoas em nome dele, ele vai estar ali. Então, independente de eu sentir, de haver ou não alguma manifestação, é a fé que vai me fazer crer que Jesus está ali. Então, concordo plenamente até com essa palavra do Nicodemos, e nós sabemos que, porque nós desassociamos muito a emoção do pensar. E o evangelho, ele é um evangelho de pensamento. Há inúmeros versículos da Bíblia que nos manda pensar, principalmente Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? O apóstolo Paulo fala sobre o evangelho racional. Então, nós temos que crer, tem as manifestações, mas tem que passar também pelo raciocínio. A gente não pode ter aquela questão de só ir na emoção. E eu já ouvi pessoas falarem que não precisa muito de Bíblia, que basta ouvir uma pessoa que traz revelação, sabe? Então, eu acho que se a gente tirar a Bíblia do cristianismo, eu acho que acabou a igreja. Com certeza. Então, não precisa de igreja. Tirou a Bíblia, não é mais igreja. É um salão, é um clube, é uma casa de encontro, é qualquer outra coisa, menos igreja. Mas eu acho que a Bíblia, ela deve estar em primeiro lugar. Eu li um pregador, não sei se foi um escritor, não sei se foi John Stott, ele falou, por que a Bíblia fica ali no meio da igreja? Por que o púlpito é mais alto? E ele falou o seguinte, não é por causa das pessoas que vão subir ali, é para mostrar que a Bíblia está no centro de tudo, está mais alta porque Deus está mais alto que tudo. Não é para quem está lá no púlpito se achar o melhor, não, é o contrário, é a palavra de Deus que deve estar no centro e sempre mais alta que tudo. Verdade, o interessante, você pode observar, Eli, que nós cometemos um grande erro. Né? A igreja pentecostal, ela vem cometendo um grande erro gravíssimo. E um dos erros que a gente vem cometendo, que Deus está corrigindo agora, é esse, porque a igreja nós precisamos nos debruçar mais nas escrituras, ser mais aplicativo, ler a palavra, ser mais expositivo na palavra do Senhor nosso Deus. E você vê muitos cultos com muitos movimentos, e movimento para lá, e o povo não muda. As pessoas não melhoraram, as pessoas continuaram fracas espiritualmente. A vida continua a mesma coisa, né? A mesma coisa. Porque estava medindo a espiritualidade através da manifestação. Espiritualidade não se mede através de manifestação, mas através do que o rapaz aí, do que o irmão colocou aí, de uma boa consciência cristã.
É que nós estamos precisando de uma boa consciência cristã. E nos últimos dias, o que vai nos manter firme e forte hoje é a fé. A fé, como Paulo falou para Timóteo, fé junto com boa consciência. Então, fé e boa consciência tem que caminhar juntos. Mas não está falando de manifestação, de mover, de falar, de sapatear e de grande explosão de um culto. Quantos cultos terminaram com grandes explosões e as pessoas saíram e não mudaram? Foram para casa saíram e continuaram vazias, na com as verdade, mesmas atitudes, com as mesmas mesquinhez. Eu não estou dizendo que é errado, Eli. Claro que é importante você estar no culto e receber a manifestação de Deus, Deus me operar. Aconteceu isso muito na minha vida. Mas isso não vai valer de nada se você não estiver exercitando também uma boa consciência e aplicar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, essas coisas precisam andar juntos. E hoje, nos últimos dias, né, pastor? Nós temos que ler a Bíblia. Na verdade, seria um equilíbrio, né? Pelo Espírito Santo estar no meio da igreja, ele se move como ele quer, a própria Bíblia diz que o vento sopra onde quer, mas é preciso que as pessoas que estão recebendo isso, e a Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, então o Espírito Santo, eu não tenho a mínima dúvida de que ele sabe como agir na igreja. Eu costumo falar, pastor, o seguinte, não aquele negócio frio parecendo um velório, mas também nem aquela coisa desordenada. Tem que haver um equilíbrio e deixar realmente o Espírito Santo agir, porque quando o Espírito Santo age, ele não deixa ninguém com dúvidas, ele não deixa ninguém apático de fora, e a gente todos sentem a graça de Deus, mas eu acho que cada culto é um culto. Vai ter culto que realmente, como dizem as pessoas, a tampa da chaleira vai voar, mas há cultos que Deus vai falar no silêncio. Você não tem jeito, né? Nós temos ali a experiência de Elias, que Deus falou com Elias num cício suave, né? Pastor Anderson, deixa eu só falar sobre mais algumas pessoas aqui. Olha, bom. Outro comentário, olha, tem muita gente que sobe aí no púlpito, se acha o máximo, mas precisa entender que Deus usou até um jumento. Depois eu vou ver quem é que está falando isso. Tem outra pessoa que falando, é muita bênção. Tem outro irmão, trabalho na UPA Centro, plantão de 12 horas, graças a Deus, na medida do possível, tudo tranquilo. Uma irmã aí, ou um irmão que chegou agora também. Deixa eu ver aqui mais uma pessoa. Tem um aqui dando a paz do Senhor. Eu vou ver o nome dessas pessoas. Pastor, o Aloísio está mandando um abraço para o senhor. Está mandando. Deixa eu ir direto no Facebook, pastor Anderson, que aí eu vou ver direitinho. Deixa eu recarregar aqui a página. Pessoal, estou olhando aqui para o lado porque eu estou olhando para a tela do computador, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui. Deixa eu só dar uma recarregada na página para a gente poder saudar esses irmãos que estão fazendo a nossa audiência. Para você que chegou agora, nós estamos aqui com um papo aberto com o pastor Anderson Bosch, né? Nós já temos aqui 21 compartilhamentos, pastor Anderson, muita gente vai assistir. Temos aqui a nossa irmã Lindaura Fátima, está dando a paz do Senhor. Amém? Quer mandar um alô aí, pastor, para alguém? Tá? A irmã Fábia Amaral. Irmã Fábia Amaral, está lembrado da Fábia, nossa cantora ali da Congregação de Correios? Tá Correias. Um abraço também. Lembrei dela sim. Luana Pimentel, Mônica, também temos aqui a irmã Mônica, deixa eu ver aqui, Alcidé Rezende, temos a nossa irmã Marta Filac, minha esposa Simone Maurício também, deixa eu ver se tem mais aqui, eu não estou conseguindo, gente, abrir aqui todos os comentários para poder mandar um alô para você, tá bom? Irmã Sueli Moreira, o Mauri Rogério, também Rejane Reis, deixa eu ver aqui, acho que agora eu vou conseguir abrir. Vamos ver. Olha, isso aí. Mauri Nelson, Rejane, Sandro. Eu não estou conseguindo abrir todos os comentários, não. Muita gente, mas um abraço para você. Tá bom? Muita gente. Não dá para eu abrir, não, gente. Senão eu estou com medo de me perder aqui e depois eu não conseguir voltar. Entrou aqui agora também o Júlio Alves. Júlio, Deus abençoe. Você que for colocar um comentário, aproveita e coloca o seu nome embaixo, porque dentro do programa aqui eu não consigo ver o seu nome, somente a sua mensagem. Pastor, nós já estamos em 1h09 de live, né? A gente geralmente faz 1 hora só, então vamos aqui caminhando
Para o final, eu já estou aqui lhe agradecendo, senão a nossa garganta também não vai aguentar. Hoje não tem meus secretários e secretárias aqui para trazer uma água, eu também não peguei. Mas eu quero dizer para você que está assistindo essa live que vai estar no YouTube, tá bom? Vai estar aqui também no Facebook, e você pode rever depois, quantas vezes quiser, a hora que você quiser. Eu tenho certeza de que vai ser edificante para a sua vida. Vamos lá. Pastor, então nós já falamos sobre a atual situação da igreja, falamos também de como devemos nos preparar, falamos sobre algumas coisas que estão em trâmite, na verdade, no Congresso Nacional, de que se algum dia, um exemplo, né, sair esse presidente, de repente a gente pega um outro presidente aí, algumas dessas leis podem entrar e podem talvez atravancar alguma coisa na igreja, e às vezes a pessoa pode dizer, mas é o diabo, mas Paulo certa vez falou que ele foi impedido por Satanás, né? Está lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 10, uma coisa assim, ele disse, pois Satanás me impediu, e às vezes vai impedir porque é propósito de Deus impedir mesmo. Então vamos agora terminando, deixando mais um conselho para toda a igreja, agora não só para jovens e adolescentes, mas para todos nós, para nós nos mantermos firmes na fé, porque o melhor de Deus não está aqui. Glória a Jesus. Fica à vontade. O conselho que eu quero deixar para a igreja, nos últimos dias agora, que é do futuro da igreja, que é um futuro um futuro incerto, que eu digo, que eu falo, questão da vontade absoluta de Deus. Há uma questão da soberania de Deus que ainda nós estamos descobrindo à medida que nós avançamos, porque Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não sabia para onde estava indo. Mas à medida que ele foi avançando, enfrentando as dificuldades, Deus foi revelando para ele. Então, agora nós estamos vencendo um novo tempo para a igreja. Esquece a ideia que as coisas vão ficar com ser como antes. Não vai. O mundo já mudou. O mundo já não é mais a mesma coisa. O mundo geral mudou. O mundo literal já mudou, não é mais a mesma coisa. A questão do Congresso, não sabe que nós temos um presidente, né, que confia em Deus, que crê em Deus, né? Não jamais quero julgar o comportamento dele, que isso aí quem julga é o Senhor, né? Sim. Aí quem coloca líderes lá é o Senhor, Deus é que levanta, que derruba. Verdade. Guarde isso. O nosso presidente que está lá agora em exercício, ele não é o salvador da pátria, não. Ele não é o salvador da pátria, não. Quem tem o poder de salvar essa pátria é Jesus. É Deus que faz a sua obra. Deus pode tirar ele agora e colocar um presidente ímpio lá. Ímpio. E usar o caráter dele em favor da igreja. É assim que Deus faz. Sim. Deus usou Ciro para poder levar o povo de volta para a sua terra. Deus usou a Babilônia, Nabucodonosor, para tratar com o povo de Israel. Então, Deus que faz essa grande obra. Então, cuidado com isso, com esse conceito, achando, não, Deus colocou o presidente ali, é ele, e se ele sair, o Brasil, a igreja vai passar por luta, não. A igreja não vai passar por luta se ele sair, não. Ela vai continuar, com ele ali, a igreja pode continuar passando por luta. Com ele lá, a igreja pode continuar. Controle, né? Então, Bolsonaro, ele está ali, o presidente está em exercício ali, porque Deus quis assim. Então, se ele sair e entrar outra pessoa, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo governante de tudo. Amém? E se ele sair e acontecer uma grande crise no Brasil, para com isso. O que está acontecendo porque o presidente saiu. Não, é porque é Deus que está fazendo a sua obra. Amém? Glorifique e exalte sempre o Senhor nosso Deus. Então, o conselho que eu dou para a igreja aqui hoje é maturidade espiritual. Sejam maduros nesse momento agora. Amém? Procurem ser cristãos, sirvam a Deus em espiritualidade, leem a Bíblia. Amém? Não entre nessas fake news que tem por aí, né? Não fique refém dessas coisas. Procurem entender que o que está acontecendo é a vontade de Deus. Não demonize. Cuidar com essas orações. Vamos orar para Deus poder acabar. Não, isso se ele assim permitir, se ele assim quiser. Amém? Então vamos deixar Deus fazer a sua obra. Deixa Deus tratar com a gente. Peça a Deus para ser tratado. Eu estou pedindo a Deus isso, Senhor. Eu quero ser tratado. Eu preciso ser tratado. Preciso que o Senhor venha trabalhar nas minhas bases. Que o Senhor venha vasculhar o que está errado em mim, para que eu venha crescer mais e mais espiritualmente. Eu quero construir uma vida para poder ir para o céu. O conselho que eu te dou
é esse. O conselho que eu te dou é esse. Construa uma vida para ir para o céu. Aproveite esta crise agora e se esforce para ter um relacionamento. Se esforce para ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida aí. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Eu já vou agradecendo ao pastor Anderson Borges e eu espero que tudo isso que foi falado aqui dentro de um ponto de equilíbrio, sabendo que Deus trabalha na individualidade de cada um e trabalha também em conjunto, né, no meio da sua igreja, mas o mais importante é tanto eu, você, nós estarmos sempre firmes em Deus, aguardando sempre a volta do Senhor Jesus, que pode voltar a qualquer momento, nós acreditamos nisso, mas também acreditamos que se ele não voltar, a igreja vai passar por outras tribulações, assim como os irmãos nossos do 1º século até o 4º século, o meado do 4º século, nesse tempo aí, passaram por muitas dificuldades que nós nem pensaremos em passar. Não é? Fora que, se você for pegar a história dos apóstolos, nenhum deles morreu de maneira boa. O último foi ali João, que ficou na ilha de Patmos, mesmo assim sofreu um pouco, mas Jesus, ele permitiu que o seu próprio filho sofresse. Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, porque a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, que você fique com essa palavra. Eu vou pedir o pastor Anderson para estar orando, né, pelos nossos irmãos que precisam de um fortalecimento espiritual, tá bom? Se você puder ir na sua casa, onde quer que você esteja, abaixar sua cabeça e se conectar com Deus, porque nós estamos aqui reunidos também em nome de Jesus. Eu já disse que se nós nos reunimos em nome de Jesus, ali ele está no nosso meio, eu creio nisso, ponto, acabou. E se você crê nisso, a Bíblia fala que o que é acordado aqui na terra é também acordado no céu. Então, o pastor Anderson vai estar orando por você. Eu te agradeço muito, que você possa ter um ótimo dia, uma ótima noite, tá? Um sono reparador, e que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça, permaneça firme na fé. Quem salva é Jesus, não é a igreja quem salva é Jesus. Se lembra daquele ladrão lá do lado de Jesus, você falou, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou, olha, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Portanto, quem salva é Jesus. Mas você também, que não frequentou talvez aí uma igreja, ou talvez esteja assistindo essa live, não é cristão, se você quiser fazer uma decisão dizendo, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, você pode deixar escrito bem aqui embaixo, tá bom, nos comentários, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, e nós vamos estar pegando seu nome, seu endereço, e encaminhando você para congregar, porque Jesus mandou nós congregarmos. Você vai ter alguém para te pastorear, vai ter alguém para cuidar de você, vai entrar numa nova família, e o mais importante é que você vai fazer parte do corpo de Cristo. Portanto, o pastor Anderson agora vai fazer essa oração por todos nós. E, pastor Anderson, desde já lhe agradeço, tá bom? Pode fazer a oração, depois eu faço a minha despedida. Fica à vontade aí, tá? Para orar por esse povo que estão aí conectados, e eu tenho certeza de que eles vão receber na casa deles a bênção, porque no reino espiritual não tem distância, no reino espiritual não existe barreiras, e eu tenho certeza que nós vamos entrar agora na casa deles, essa oração, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Amém. Nessa oração também, lembrar da minha esposa, que está no hospital agora. Ontem nasceu meu filho, Levi nasceu. Nasceu? Mais um baby, qual o nome? Nosso Levi. Levi. Isso. Esse nome promete, hein? Tribo promete, da tribo de Levi? Promete. Isso. Promete, né? Está no hospital, então, recebe alta amanhã, para a glória de Deus. Levi, qual é o nome dela, pastor? Sua esposa? É a Catherine. E o nome dos seus filhos, seus filhos do primeiro casamento, qual é o nome deles? Natan e Anaile. Natan e Anaile. Anaile é bíblico? Não, só o Natan, não é Natan, né? Isso. É Natan normal. Tá bom. Natan e Anaile. Você, então. Amém, pastor. Tá bom, Natan e Anaile. Deus abençoe vocês também, tá bom? E amém. O Levi, que está chegando aí, seja bem-vindo ao mundo, Levi. Certamente mais um profeta aí, que se Jesus não voltar, daqui a pouco estará aí também no caminho do Senhor. Pastor Anderson, pode fazer aquela oração por todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, como é bom estarmos aqui nesse momento, para esta live, com o teu servo.
estamos usando, ó Pai, esse veículo de alguma maneira para poder acrescentar vidas que venham ser, Pai querido, restauradas e que o teu nome venha ser glorificado. Abençoa teu servo ali, Pai, nesse grande empreendimento, e o Senhor venha continuar abrindo portas para o teu filho, porque há um propósito por trás disso, quer esclarecer, quer orientar, quer de alguma maneira manter teus filhos acesos à luz da tua palavra. Abençoa, Pai, o teu servo e a sua casa, por isso que ele tem feito para a tua obra. Eu te peço sobre cada crente, cada irmão, ó Pai, que está assistindo, a toda a tua igreja, nesse momento difícil que estamos passando, que o Senhor venha nos cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, Senhor. Abençoa teus filhos, aqueles que estão com alguém enfermo, ó Pai querido. Ó Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor trazer o livramento. Eu te peço que o Senhor venha, ó Pai querido, operar nesse Brasil, Senhor. Que o Senhor venha diminuir o índice de mortandade nesse país a respeito desse coronavírus. Eu creio que o Senhor, Deus maravilhoso, o Senhor misericordioso, Senhor, manifeste a tua glória, a tua presença, gere em nós maturidade espiritual para entendermos esse momento e crescermos na tua graça, no teu conhecimento, Senhor. Abençoa teu povo, a juventude, abençoa as crianças, abençoa o ministério, abençoa cada irmã. Toma o teu povo nas tuas mãos, cada pastor que está em dificuldades agora, ó Pai querido, em estar junto ao seu povo, orientar o seu povo, que o Senhor venha dar meios, ó Pai, veículos, ó Pai querido, Pai, que eles possam se comunicar e se aproximar, ó Pai querido. Abençoa aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha guardar a tua igreja que está em casa, não deixe ninguém esfriar, Senhor, não deixe o fogo se apagar, ó Pai querido, mas reacenda a chama, Pai, para que teus filhos venham entender que tudo que está acontecendo é segundo a tua vontade. Nós glorificamos a ti, Pai, obrigado por tudo. Toma minha esposa nas tuas mãos, ó Pai, o filho que nasceu, ó Pai, toma nosso filho nas tuas mãos também. Toma a minha casa aqui, Jequitinhonha, Petrópolis também, que está teu servo lá. Guarda a nossa cidade de Petrópolis nas tuas mãos. Repreenda todo o mal, toda enfermidade. Estou na tua presença, ó Pai, cada igreja, cada amigo, cada pastor. Nosso muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu pastor, muito obrigado, tá bom, por dispor esse seu tempo aí para estar aqui no nosso canal, nosso portal Luz da Bíblia. Essa mensagem já tem mais de 20 compartilhamentos, certamente vai continuar girando por aí, e eu tenho certeza de que Deus, pelo poder do seu Espírito, vai falar a muitos corações. Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E a vocês que estão aí ouvindo, compartilhe essa mensagem. Se você quiser fazer parte desse portal, e convidar pessoas, é só clicar em entrar. Já somos, pastor Anderson, quase que 3.500 pessoas, né? Quase 3.500, e a cada semana entra aí 25, 30 pessoas, e eu tenho certeza de que Deus vai falar muito ao coração dos nossos irmãos. Muito obrigado, tá? Deus abençoe.